na apresentação. Opa, volta. Essa foi minha participação no Crossfire do Congresso Mineiro de Urologia. Então, beleza. Discutimos um tema extremamente relevante. Qual a melhor estratégia para tratar próstatas até 80 gramas? Uma honra aqui, que nem eu falei já. E me deram uma tarefa tranquila, que é defender a RTU nos tempos atuais contra dois excelentes enucleadores. Eu tenho que falar que também eu faço enucleação de próstata, então isso vai trazer alguns... Vou tentar deixar o menos enviesado possível isso daqui, né? Então eu já começo falando que eu concordo com tudo que ele vai falar. Tudo que ele vai falar sobre o ROLEP, vocês vão ver que é verdade, né? O que o ROLEP ele é hoje pra gente, né? Falar do ROLEP, mas a enucleação como um todo. O ROLEP ele é uma cirurgia que ele não tem limite de tamanho de próstata. O ROLEP você tem uma menor reoperação a longo prazo, aquele paciente que tem um prazo de 10 anos de uma RTU, de uma vaporização, praticamente não tem quando faz a enucleação. E ele atualmente ele é respaldado pelas principais diretrizes. Dito isso, eu acho que acabou o debate, né? Não tem mais, próximo tópico. Graças a Deus o Dr. Marcelo colocou uma enquete para poder me apoiar, porque vai corroborar um pouco mais a pergunta desse debate, que eu acho que tem que ser a enucleação atualmente justifica aposentar a RTU? E a evidência está respondendo para a gente. Ela fala que não é momento para a gente estar parando de fazer a RTU, principalmente nesses casos que tem 80 gramas. Que nem fazendo uma revisão que o Dr. Marcelo já colocou, das principais diretrizes, né, tanto da americana quanto da europeia, ambas são de 2026, eles colocam para essa faixa de recomendação, está errado ali, evidência A da RTU de próstata, tanto para a sociedade europeia quanto a americana, e o adendo da sociedade americana que depende da expertise do cirurgião. Então isso coloca um ponto na nossa discussão que a enucleação deve ser considerada, mas em nenhum momento a RTU foi aposentada. Falando um pouco mais sobre isso, né, já está falando, eu já comecei derrotado, mas eu estou ganhando. Estou ganhando um pouco de fôlego na discussão. Quando a gente fala do ROLEP, né, o ROLEP é muito superior, ele tem muitos benefícios com relação ao RTU. Por que ele continua sendo menos realizado do que a RTU nos Estados Unidos, que é um lugar que você tem acesso a todo tipo de material, né? Esse gráfico aqui, ele mostra os últimos 10 anos, né, desde 2012 até 2022, quais são os principais procedimentos realizados para o tratamento da hiperplasia. E você tem uma grande maioria de RTU até hoje. Isso, dados de 2025, continuam tendo essa superioridade com relação à RTU. E essa queda não é só pelo aumento do ROLEP. Essa queda também é pelo advento dos MISTs, que tem ganhado cada vez mais força, tem 8, 9 tipos de MISTs diferentes hoje no mercado. Então, a enucleação cresceu, mas ela ainda não tem esse apelo num dos principais centros comerciais do mundo de formação de enucleadores, que é os Estados Unidos. Então a RTU continua líder, e isso não é acaso, não é uma mera casualidade. Quando você fala de enucleação, sempre fala, né? Independe do tamanho. Então você tem que usar em todos os tipos de próstata. Eu trouxe um artigo aqui, que é um artigo que, teoricamente, quando você olha ele, você fala que ele está colocando a RTU como inferior. A conclusão desse artigo é que o homem laser ele tem melhor eficácia com relação à ressecção transuretral de próstata. Mas quando você vai ler esse artigo, é uma meta-análise, foi feita com 13 RCTs, com mais de 1.300 pacientes. Um detalhe interessante, que o IPSS é equivalente, a qualidade de vida é igual, tem uma pequena diferença nos 24 meses favorecendo a RTU, praticamente imperceptível a longo prazo. E ele lista como principais vantagens o ROLEP, porque principalmente do ponto de vista do perioperatório. Menor tempo de sonda, menor tempo de sangramento e de catéter, mas ele não fala da eficácia. Então, para próstata de menor de 80 gramas, inclusive esse artigo que coloca como sendo o ROLEP superior, os próprios autores, eles colocam que pode ser uma opção. Junto com os guidelines, você tem eu acredito que a gente sai com a conclusão de que não tem tanta diferença para esse tipo de paciente você fazer uma enucleação ou fazer uma RTU, no caso deles.
Então, existe uma empolgação, né? Mas essa empolgação, na prática, não é que você vai conseguir adotar esse tipo de procedimento. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles da ROLEP, que na verdade não é um calcanhar de Aquiles, é que é uma cirurgia extremamente técnica. Então você tem uma curva de aprendizado que muitos artigos citam de 25, 50, 100 casos. Independente disso, é uma dificuldade técnica elevada, porque traz uma série de riscos, que nem o Dr. Juan falou, o risco da incontinência, estenose de uretra. Então tem que ser um aprendizado estruturado para você não comprometer seu paciente. Além de tudo, nos Estados Unidos, aquele mesmo estudo, ele coloca aqui, 1 em cada 3 estados não tem um cirurgião ativo de ROLEP. Então até no lugar que você tem um acesso financeiro, você não tem essa abrangência da técnica, né? Então o interesse está crescendo, mas só que a disponibilidade não. E qual que é a diferença que eu posso colocar principal da RTU com relação ao ROLEP, ainda mais trazendo para a nossa realidade de Brasil, que não é todo lugar que você tem acesso ao melhor dos equipamentos. Você sai da residência fazendo RTU. Então isso é um ponto importante da RTU. E você sai da residência fazendo um procedimento que tem, do ponto de vista técnico, tão eficiente quanto uma enucleação. E isso tem que ser levado em consideração quando você vai escolher a melhor técnica para o seu paciente. E algumas pessoas falam que quando você vai migrar para a enucleação é só você adquirir a tecnologia, mas o que envolve essa tecnologia? É o laser, não é todo o centro cirúrgico, ele está adaptado para receber aquele tipo de laser, o espaço, a rede elétrica, que nem eu falei, o morcelador, as fibras descartáveis, você tem os protocolos de segurança com laser, que não é todo lugar que consegue ter esses protocolos. A equipe de instrumentação e de enfermagem tem que estar preparado para fazer esse tipo de procedimento, que demora do mesmo jeito que o cirurgião demora alguns casos para atingir a proficiência, a equipe de enfermagem, a equipe do centro cirúrgico também demora para atingir esse nível de competência. E a RTU basicamente usa um gerador bipolar, que você pode usar numa cirurgia laparoscópica, que você pode usar num tumor de bexiga, enfim, é um aparelho muito mais acessível ao centro cirúrgico que ele tem hoje. Então, quando você pensa na enucleação, e a enucleação teoricamente não é viável, você não vai converter para a RTU. A RTU, no caso aqui, ele não é plano B, ele é a fundação, é o fundamento para você poder fazer qualquer tipo de procedimento. Você vai fazer uma enucleação, você sempre, em muitos casos, agora com as tecnologias está diminuindo um pouco, mas em muitos casos você acaba tendo que fazer uma cauterização com um gerador bipolar. Então, ele está trabalhando junto com a enucleação. E quando você pensa em que ponto, né? Vamos pedir para discutir, o que é melhor? O que favorece a enucleação? A enucleação é mais durável, né? Isso é um fato. Se você tem disponibilidade, tem a expertise, vai ser mais durável para o seu paciente. Ele ganha com folga quando você vai atuar com próstatas grandes, né? Isso é um fato, isso aí também. A vaporização, talvez seja... Eu não comentei muito sobre vaporização, que a gente coloca na mesma linha da RTU, mas é o algo mais fraco, acho que dessa comparação que a gente pode fazer. E quando a gente está falando da RTU, a RTU ela acaba resolvendo o caso que a próstata tem 80 gramas. Você vai conseguir resolver o caso do seu paciente com a RTU. Basicamente, todos os urologistas que tiveram uma boa formação vão dominar essa técnica. E é o socorro quando a enucleação não é viável, né? E a minha impressão pessoal, inclusive eu estava presente no curso ontem, os enucleadores que eles acabaram, por algum motivo, tendo que fazer um tipo de RTU, o conhecimento que trouxe a enucleação para esses enucleadores tornou a RTU deles melhor, talvez porque o aprimoramento do conhecimento da anatomia trouxe uma melhora da RTU. Então a RTU ela continua evoluindo. Não são rivais, né, do ROLEP. E por último, né, os últimos take-home messages que eu posso falar para vocês, né, nenhuma diretriz aposentou a RTU. Então, eu não acho que perdeu nesse caso. Próstatas menores que 80 gramas, a diferença é modesta, tá? A diferença é modesta e o resultado no paciente, ele acaba sendo muito parecido a longo prazo. E até em toda sala. E é o socorro perfeito para o médico endurologista. Então eu faço a enucleação e eu defendo essa pluralidade. Você ter disponível o que é melhor para o seu paciente. Em vez de você ter um time de coração e falar eu sou ROLEP, eu sou RTU, eu sou robótica, eu sou MIST, você tem que pensar que no final das contas o que vai ser melhor
para todo mundo ganhar, que é o seu paciente no caso, que vai escolher a sua seleção para poder tratar da melhor forma possível o seu HPV. Beleza? Ó, zerado. Um tempo. Agora, ó.